Bom dia! Mais um Questão de Direito é o seu curso, a sua qualificação, hein? Nós vamos falar de um tema sério, um tema muito importante, que é a emissão da posse. É objeto de confusão, hein? Confusão, muita gente fala bobagem em relação à emissão da posse, não consegue entender. O pouco que a gente acha em relação a esse material, a esse conteúdo, realmente é um material que você não entende nada. Digita aí no Google para você ver, emissão da posse, você não acha nada, acha pouca coisa. E quando acha, não é prático. Então, vamos lá, juntos agora entender o que é a emissão na posse no novo CPC, esse tema tão importante, esse instituto tão utilizado e pouca gente conhece, por falta de opções realmente, por falta de um estudo mais aprimorado. Olha só, quando a gente fala de emissão da posse, é importante para ficar didático e ficar bem claro que existe por trás da ação de emissão da posse, existe a posse. Muita gente confunde posse com domínio, hein? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Posse é posse, domínio é domínio. Posse é uma situação fática. É a situação que eu tenho em relação ao direito real vinculado à posse. Domínio é o registro, domínio é propriedade. Se eu falo para você, eu tenho um registro, é sinal que o imóvel está no meu nome. Se eu falo para você, eu tenho um domínio, é sinal que o imóvel está no meu nome. Quando eu falo para você, eu só tenho a posse, provavelmente eu não tenho o domínio, eu não tenho o registro no meu nome, eu só tenho a posse. Porque eu comprei a posse, porque eu invadi a posse, é uma realidade. Nós conversamos aqui que no Brasil, cerca de 70% é posse, hein? Claro, o corretor de imóveis, o advogado, tem que trabalhar com imóvel irregular. Tomar muito cuidado com imóveis irregulares. Mas é uma realidade. Se você verificar, é uma realidade. Muita gente compra posse, mora em posse. Porque regularizar um imóvel é caro no Brasil. Seja através de uma ação de registro público, seja através também de um uso capião, seja através de falta de registro, de um inventário. Registrar não é barato, é caro, o custo é muito alto. Lembra você que tem o serviço do tabelião e o serviço do registrador. Eu faço a escritura pública acima de 30 salários mínimos, isso é previsto no Código Civil, tem que ser obrigatoriamente acima de 30 salários mínimos, e aí eu faço o registro, pego a escritura pública, a ata notarial e faço o registro. Esse trâmite, o custo é muito alto. Além do custo ser alto, eu também pago tributos em relação a isso, o tributo de transferência. Então, realmente você manter um imóvel regular ou comprar um imóvel regular, ele é mais caro. Diz a lenda que você tem que calcular quando você compra um imóvel cerca de 8%, para não errar a conta, né? É melhor calcular mais do que menos. 8% já é um cálculo justo. Esse 8%, se você comprou um imóvel de 350 mil, 8%, de 6% a 8% é o que você vai gastar para fazer a parte registral. Isso se o imóvel for regular, hein? Porque se o imóvel é irregular, ou seja, precisa de um inventário, precisa de um registro, vai gastar mais, né? Nós estamos falando 8%, de 6% a 8% de um imóvel realmente que já está regular, que vai ocorrer a transmissão, mas a gente parte do pressuposto que está regular esse imóvel. Se esse imóvel não está regular, vai gastar mais. Então o custo é muito alto no Brasil para você regularizar um imóvel. E aí muita gente faz o contrato de gaveta e cai na posse. Então vamos entender isso. Olha só, no direito brasileiro, no Código Civil, o estudo da posse, existem aí dois doutrinadores, duas teorias, podemos chamar de teorias, que são muito conhecidas lá na teoria. A de Ergin e Savigny. Ergin trata de posse e Savigny também trata da posse. Para Savigny, tem que fazer biquinho, hein? Savigny. Savigny reconhece a posse como uma situação fática, ou seja, a posse é quem é detentor. Ou seja, pego essa caneta do meu amigo Felipe, eu tenho a posse. Para Savigny é isso, posse é isso, pronto, eu tenho a posse. Só que o direito brasileiro, a jurisprudência, não adotou a teoria de Savigny. O direito brasileiro adotou a teoria de Ergin, um doutrinador que pensa diferente a respeito de posse. E nós pensamos conforme Ergin pensa. A posse não é só a situação fática, olha, pronto, eu tenho a caneta na mão. Não, é mais que isso. A posse pode ser a intenção de eu ter essa caneta, também considerado posse. A posse para Ergin é o fato de eu tomar conta dessa caneta. Não estou com ela na mão, não tenho a posse direta, mas eu estou tomando conta, eu estou de olho nela, ninguém mexe na caneta. Então a posse para Ergin, ela é muito mais complexa. E o direito brasileiro respeita a opinião, a posição de Ergin. Olha que interessante. Quando a gente fala de posse, existem várias classificações no cenário de posse. A posse direta e a posse indireta. Posse direta é o que nós temos no estúdio da TV Cresce nesse momento. Posse indireta é aquela posse que eu não tenho, a posse física, mas eu tenho um domínio, tenho um registro. Isso também é posse para Ergin. Olha que interessante. Tem a posse também, a classificação da posse velha e posse nova, que é muito importante, hein? Eu costumo dizer, se alguém invade sua casa e fica lá mais de um ano, a sua dificuldade de tirar essa pessoa da sua propriedade é muito maior. Por quê, professor? Porque eu não consigo, através de liminares, tirar essa pessoa.
Posse velha não cabe liminar. Posso até pedir, mas pela jurisprudência brasileira eu não vou conseguir recuperar essa posse, porque a posse é muito respeitada no Brasil. A jurisprudência, o judiciário respeita a posse. Professor, mas por que respeitar tanta posse? Porque nós temos um princípio, que é o princípio da função social da propriedade. A propriedade está aqui para ser usada. Quem tem a posse está utilizando, está fruindo da propriedade. Olha que interessante. Então, todo esse conceito de posse é importante saber para aplicar ações. Quem tem a posse pode usufruir das ações possessórias. E as ações possessórias, eu vou pensar em 3 possibilidades. Existem 3 ações possessórias. A primeira ação possessória, muito conhecida, é a reintegração de posse. Reintegração de posse. Reintegração de posse é a perda da posse total. Eu tenho um sítio, uma fazenda, um rancho, uma casa, um apartamento. Invadiram esse meu apartamento. Eu vou fazer a ação de reintegração de posse. Eu emprestei para você. Eu emprestei um apartamento para o meu amigo Felipe. Ele não devolveu. Eu falo para ele, Felipe, você tem que devolver. Ele não devolve. Eu posso ingressar com uma ação de reintegração de posse contra ele. Porque, na verdade, o comodato, a ação adequada é a reintegração de posse. Olha que interessante. Ainda nas ações possessórias, nós temos o segundo instituto, que é a ação chamada de manutenção de posse. A ação de manutenção de posse é uma ação que eu não perdi a posse total, o apartamento inteiro, a casa inteira. Eu perdi um pedacinho, a garagem, talvez o fundo. Então é manutenção de posse. Para ficar fácil, ficar didático, reintegração de posse, a perda da posse total. Manutenção de posse, a perda da posse parcial. Quando a gente fala de uma fazenda que foi invadida só uma parte, o finalzinho da fazenda, perto de um rio, ou seja, é manutenção de posse que eu vou fazer. Mas ainda existe um terceiro instituto que é preventivo. Diz a lenda que é melhor prevenir que remediar, não é assim? Então não perdi a posse total, reintegração. Eu não perdi a posse parcial, manutenção. Eu não perdi nada ainda. Mas existe uma evidência muito grande de ocorrer. Então eu vou usar uma ação possessória chamada ação de interdito proibitório. Ação de interdito proibitório. Por quê? Porque eu quero uma decisão para prevenir. Deixa eu dar um exemplo para ficar didático. Nós temos aí uma fazenda, um fazendeiro, e aí tem um pessoal de vermelho, né, gritando, vamos invadir sua posse, vamos invadir sua posse, vamos invadir sua posse. Liga esse fazendeiro para você e fala, olha, será que vão invadir minha posse? Existe uma evidência muito grande. Então pode pleitear em juízo uma decisão preventiva para que não ocorra o fato. Então ações possessórias nós temos 3, hein? Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Professor, e se o advogado errar a ação? Se errar a ação, nós temos um princípio salvador, que é o princípio da fungibilidade. Esse princípio salvador, o que acontece? Se eu entro com a ação errada ou a situação muda, né? Então eu ingressei com uma ação de interdito proibitório, porque não aconteceu, eu queria uma proteção. Mas quando eu ingressei com a ação, no dia seguinte, invadiram tudo. Ou seja, a ação correta não era interdito proibitório, mas sim reintegração de posse. O juiz ele vai aplicar o princípio da fungibilidade, ou seja, ele fecha os olhos e aplica a ação possessória. Olha que interessante, hein? Então, ação possessória, as possessórias, nós temos 3. Possessórias diretas, as verdadeiras, as verídicas, não são genéricas, né? Possessória de reintegração de posse, manutenção e interdito proibitório. As ações possessórias são estudadas e no processo civil novo CPC, eu utilizo o procedimento especial. Lembra você que o processo civil é o conjunto de regras e atos pré-determinados. Quando a gente fala do conceito de processo civil é isso. Ele organiza o judiciário brasileiro. A intenção é organizar o judiciário brasileiro e o uso do judiciário. Quando eu tenho um direito material, eu aplico com o direito processual. Quando eu falo na verdade, do procedimento especial, olha que interessante. É um procedimento especial porque há alguma coisa diferente nesse procedimento. Lembra você que nós temos 3 procedimentos, né? Temos o procedimento atual, que é o procedimento comum, não tem mais sumário nem ordinário. Temos o procedimento especial, são ações tratadas de forma especial, por isso procedimento especial. E temos o procedimento de execução. O procedimento cautelar, que era um procedimento tratado no antigo CPC de forma autônoma, não é mais tratado de forma autônoma, né? Hoje ele tem vida curta, porque ele vai durar 30 dias no máximo 30 dias, e aí o que vai acontecer? Vai unificar o procedimento, ou procedimento especial, ou procedimento comum. Tá? Então, as ações possessórias, processualmente falando, são de procedimentos especiais, ok? Quantas ações processuárias nós temos? 3, você já sabe, reintegração, manutenção e interdito proibitório. E reação, princípio da fungibilidade, tá bom? Olha que interessante. E aí, na verdade, no direito, na prática, existem algumas ações separadas, né, meio perdidas.
Aquelas ações que não se identificavam como ação possessória, mas também não se achavam como ação de procedimento comum. Ações que ficavam perdidas no mundo jurídico. Aí vem a doutrina, sabiamente, e classificou algumas ações como ações possessórias indiretas. Eu adoro essa classificação e defendo isso no meu livro que vai sair em janeiro, de processo civil. Por quê? Quando a gente fala de ação possessória, nós sabemos que existem só 3, mas são ações possessórias diretas. Existem ainda as ações possessórias indiretas. E essas ações possessórias indiretas, nós temos aí 2 espécies importantes. Nós temos a ação reivindicatória, não é uma ação possessória, ela é classificada como ação possessória indireta. Na verdade, acharam um nome para ela porque ela estava meio perdida, estava tomando remédio, né, de controlado, para ver se achava, e se achou, porque agora pelo menos ela sabe que ela é uma ação possessória indireta. Então nós temos a reivindicatória e temos também a ação de missão na posse. 2 ações que merecem a sua observação, que merecem ser estudadas, tá? Quando eu falo de ação possessória, as 3, tem que ter posse. Se eu não tenho posse, eu não tive posse, eu nunca tive, ou faz muito tempo que eu não tenho, cuidado, hein? A alternativa é utilizar a ação possessória indireta. E aí nós temos 2 ações, que é a reivindicatória, é uma ação que eu vou pedir, vou solicitar a juízo a retomada da posse, mas não com fundamento na posse de uma ação possessória, no fundamento do documento, hein? Eu só utilizo a ação reivindicatória quando eu tenho o registro, a propriedade, o domínio no meu nome. Então eu não faço ação possessória, eu faço uma reivindicatória, porque essa é a ação correta. Essa ação correta porque eu quero recuperar a posse que foi invadida, porém com base no documento que eu tenho no meu nome, não com base na posse que eu não tenho faz tempo, tá? Olha como é diferente. E aí tem um segundo instituto. Falamos do primeiro, ação reivindicatória, mas vamos para o segundo instituto, que é o objeto da aula, emissão da posse. Quando eu falo de emissão da posse, olha que interessante, ó. A ação de emissão da posse é considerada uma possessória indireta, não é possessória de verdade, porque a ação de emissão da posse é uma ação utilizada para a primeira vez. Professor, como assim a primeira vez? Toda vez que eu adquiro um imóvel pela primeira vez e tem alguém morando lá, seja um terceiro estranho, seja o próprio vendedor, a ação correta, cabível, é a ação de emissão da posse. Professor, dá um exemplo para ficar didático. Vou dar vários para você, hein? Questão de direito é didático. Vamos lá, olha só. Se eu comprei um imóvel no leilão, e eu fico sabendo que tem alguém morando lá. E eu vou lá, bato palma. Oi, tudo bem? Eu comprei um imóvel no leilão. O senhor mora aqui? Moro. O senhor tem que sair, porque eu vou usar essa casa para morar. Não vou sair, não. Qual que é a ação adequada que o seu advogado deve utilizar? A ação de emissão da posse. Porque a ação da emissão da posse, eu quero a posse pela primeira vez. Emissão, no mundo jurídico, quer dizer autorização. Então eu peço uma autorização ao Poder Judiciário, ao juiz, para entrar na posse que eu nunca tive. Se é a posse pela primeira vez, emissão da posse. Então você vai utilizar a ação de emissão na posse quando você comprou um imóvel no leilão, quando você comprou o imóvel do vendedor e você nunca teve a posse. É fácil de guardar e é didático para guardar. Emissão na posse é a primeira vez que eu quero a posse. Se eu já tive a posse, esquece. Se eu já tive a posse, provavelmente é uma ação possessória. Se eu não tive a posse, eu tive a posse, mas eu quero fundamentar uma ação com base no documento, reivindicatória, tá? Cuidado! A ação de emissão da posse, você vai fundamentar do artigo, o estudo é feito no Código Civil, do artigo 1210 até o 1222, tá? Então é ali que você vai fundamentar essa ação de emissão da posse. Quando a gente fala de posse, o estudo da posse, do direito real, nós temos no direito real uma novidade, que é o direito real de laje, né? Se você lê o artigo 1225, que trata dos direitos reais, nós temos uma inclusão. Se o seu código está atualizado, tem que aparecer lá, direito real de laje, que é uma novidade, que não é tão novidade assim, né? No programa anterior nós conversamos sobre isso, mas é uma novidade de direito real, tá? E aí o estudo do direito real trabalha muito com posse. Quando a gente fala de posse, então, a ação de emissão da posse, o fundamento está do artigo 1210 até o artigo 1222, ok? Fique atento em relação a isso, hein? Quando eu falo de emissão da posse, é a primeira vez que eu vou recuperar a posse. Seja um imóvel no leilão, seja a compra feita entre particulares, porém, tem alguém, um terceiro estranho morando na propriedade. Então, esse é o objetivo, esse é o objeto da ação. Legitimidade para propor é quem comprou o imóvel, tá? Ele que tem legitimidade para propor. Lembrando sempre que ações possessórias, ações de direito imobiliário, existe o litisconsórcio necessário. Casou, tá casado, não tem jeito. Marido vai na ação, esposa vai na ação, não tem como fugir disso, tá bom? Olha só que interessante. Existe ainda o pedido de emissão da posse, que é diferente da ação de emissão da posse, hein? Nesse momento nós conversamos sobre a ação de emissão da posse, mas vamos falar do pedido. Quando eu falo do pedido de emissão da posse, é diferente, tá?
A ação de emissão da posse é uma autorização para entrar na posse. Mas quando a situação não permite fazer a ação, eu faço o pedido. Quando, professor? É muito comum o locador alugar o imóvel, e aí o inquilino não paga o aluguel. E ele, vai embora, some. Professor, eu sou locador, o imóvel é meu, eu entro a hora que eu quero. Não é assim, não. Quando você aluga, você passou a posse. E no Brasil, a posse é muito respeitada. A sua orientação correta, o bom advogado do ramo, né? Por isso eu sou a favor da especialização, hein? Quem faz tudo não faz nada, hein? Eu sou a favor da especialização. Advogado previdenciário é só previdenciário, trabalhista é só trabalhista, imobiliário é só imobiliário. Quem faz tudo não faz nada, porque é muita informação, a pessoa se perde, né? Então tem advogado que é de outras áreas, ele fala para o cliente assim, olha, o imóvel é seu, pode entrar. Já que o inquilino abandonou, não paga aluguel mesmo, pode entrar. Tá errado, hein? O professor verifica na prática e tem várias ações, diversas ações do inquilino mal pagador contra o locador, porque, na verdade, ele abandonou o imóvel, mas o locador não tinha o direito de entrar no imóvel. E ele alega danos morais, né? Danos materiais, porque tinha geladeira, fogão, micro-ondas, televisão. Como que você vai provar que não tinha? Olha o risco, hein? Então, a orientação correta de um bom advogado, que é da nossa área de direito imobiliário, qual que é? Olha, o imóvel é seu, tudo bem, locador, mas não pode entrar, não. O imóvel é meu, tá vazio, como não posso entrar? Não, a gente precisa pedir uma autorização para o juiz. Se já existe uma ação de despejo em andamento, vai peticionar. Excelência, juiz, data vênia, né? Ou seja, por favor, o meu imóvel, foi desocupado, o inquilino não pagou aluguel e abandonou. Posso entrar? Inclusive eu quero entrar com o oficial de justiça para ele fazer um relatório se tem alguma coisa lá dentro. E se tiver, eu vou guardar num galpão. Legal, esse é o serviço certo. Por quê? Porque você pediu uma autorização. Você não entrou do nada, você pediu autorização para entrar. Então você tem uma ordem judicial para entrar e um acompanhamento oficial de justiça. Se amanhã o inquilino com má fé processar você, o locador, né, o seu cliente locador, ele não vai ter provas, porque o oficial de justiça relatou que tinha lá, ou seja, uma cadeira quebrada, roupas jogadas no chão, não tinha nada de valor econômico. E se tinha, foi guardado no galpão. Tem que tomar cuidado, hein? Hoje, muita gente está usando o direito com má fé, então toma cuidado com isso. Não pode tomar decisão correndo, com ansiedade. Ansiedade só atrapalha, hein? Então, cuidado, hein? Então, olha só que interessante, hein? Ações possessórias, nós temos 3. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Esquece as ações possessórias. Vamos classificar como ações possessórias indiretas, mas não são possessórias. Reivindicatória, ação reivindicatória e ação de emissão da posse. Ação de emissão da posse, eu quero a posse pela primeira vez, porque eu comprei no leilão, eu comprei de alguém, tem um terceiro estranho morando lá dentro, eu quero autorização para entrar. Emissão da posse, para ficar didático e ficar fácil de explicar para o seu cliente, é igual a autorização. Emissão da posse igual a autorização para entrar no imóvel. A primeira vez, ok? Quando a gente fala de emissão da posse, tem a ação de emissão da posse, que eu vou fundamentar do 1210 até o 1222, e tem o pedido de emissão da posse, que é uma autorização para entrar na posse também, mas é um pedido e não uma ação, normalmente dentro da ação de despejo, tá bom? Olha que interessante, olha que tema importante, hein? Cuidado, hein? Nós temos vários conceitos novos de posse, né? A posse pública. O que é a posse pública? Todo mundo sabe que você tem a posse de boa-fé, a posse de má-fé. E gosto muito de um conceito novo que é a posse alternada, hein? O que é a posse alternada? Você não mora no local, mas você frequenta o local. Então, vale a pena estudar direito imobiliário e registral, direito civil, apaixonante, não é verdade? Qual a diferença entre a ação de reintegração de posse e a ação de emissão da posse? A reintegração de posse é uma ação possessória. Eu quero recuperar a posse. Mas para recuperar a posse, com base nessa ação, eu tenho que ter posse. Agora vamos dizer que eu não tenho a posse faz 5 anos. É uma casa de praia, não uso mais, não frequento mais. Então não é essa ação que eu vou usar, porque eu não tenho a posse, faz tempo. Qual a ação que eu vou usar? A ação reivindicatória. Porque, na verdade, eu não tenho a posse faz tempo, mas eu tenho um documento no meu nome. Qual que é a diferença da ação de reintegração de posse e emissão da posse? Reintegração de posse, eu quero recuperar a posse que eu tinha. A emissão da posse, eu não quero recuperar a posse que eu tinha, porque eu nunca tive posse. A ação de emissão da posse, eu quero a posse pela primeira vez. Eu comprei um imóvel no leilão, tem alguém morando lá. Emissão da posse. Eu comprei um imóvel de um particular, ele não sabia, o vendedor, e tinha alguém que está morando lá e não quer sair. Ação de emissão da posse, tá? Reintegração de posse, eu já tive a posse. Vou fazer a ação de reintegração da posse para recuperar a posse que eu já tinha. Ação de emissão da posse, eu nunca tive a posse. Eu vou ingressar com a ação de emissão da posse porque eu quero a posse pela primeira vez, tá bom? Então, essa é a grande explicação. Quero desejar para você sucesso, saúde e boa semana. Tchau, fui!